Ele cometerá um erro, e aí sim todos saberão quem ele realmente é. Amém? Amém? Vamos acender a luz? Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui na igreja, o estudo que nós faríamos lá no Alto das Pompas. À noite nós transferimos para amanhã aqui na igreja. Lá nós estamos estudando o Evangelho de João. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 17. Eu confesso a vocês que eu estou com saudade. E lá é muito atrativo. Então eu me sinto muito folgado aqui, né? Mas Deus tem um propósito específico para todas as coisas. Amém? João capítulo 6, versículo de número 17. Eu pedi que o irmão Augusto colocasse esse desenho, porque ele fala dos milagres de Jesus, mas o milagre que nós vamos tratar aqui nessa manhã, que nós já estamos tratando lá no Alto das Pompas há 2 semanas, é justamente o momento em que Jesus anda sobre as águas. Nesse desenho bíblico, a passagem não está muito bem bíblica. Jesus aparece ali sobre as águas e o mar está meio calmo, os discípulos estão meio que conversando entre eles, mas biblicamente não foi bem assim. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos estavam com medo, porque eles já haviam remado a noite inteira e eles estavam passando por uma grande tempestade. Então Jesus ele vem e ele renova o ânimo daqueles homens, e ele entra no barco e ele acalma a tempestade. E nós já falamos algumas coisas sobre essa tempestade, e hoje nós vamos tentar concluir um pouco para que a gente possa passar adiante no Evangelho de João. O título de hoje do nosso estudo bíblico de hoje é justamente Na Hora Certa. Amém? Na maioria das vezes nós pensamos que Jesus está atrasado. A gente olha para a nossa vida hoje, nós olhamos muitas vezes para as adversidades, para os nossos problemas, nós olhamos muitas vezes para os nossos pedidos, o que nós temos pedido ultimamente a Jesus, e parece que Ele está atrasado. Algumas vezes nós pensamos que Ele não está nos ouvindo, outras vezes nós vamos além disso e pensamos que Ele está nos punindo. É muito comum ouvirmos coisas como: eu acho que eu joguei pedra na cruz porque a minha vida está muito ruim. É triste a gente ver alguns cristãos usando a seguinte frase: eu estou pagando os meus pecados. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que se você fosse tentar pagar os seus pecados, você não conseguiria. Ainda que eu e você vivêssemos 1000 vidas, a gente não conseguiria pagar um único pecado. Mas
As pessoas costumam usar essa expressão porque elas muitas vezes foram ensinadas erroneamente por homens que não levam a Bíblia a sério e que atribuem a si a salvação, e essas pessoas acreditam que é fruto do seu próprio esforço a salvação deles e a vida que eles passam de excelência. Eu tenho ouvido algumas pregações e é com tristeza que a gente fala de algumas pessoas que há um tempo atrás nós costumávamos enxergar como pessoas que pregavam biblicamente, e essas pessoas costumam dizer: se você quer poder de Deus, então jejue. Se você quer poder de Deus, então passe a madrugada inteira de oração. Irmãos, essas coisas, elas têm aparência de piedade. Quando nós ouvimos essas coisas no primeiro momento, elas fazem sentido. Não, é de fato, é isso mesmo. Se eu quero o poder de Deus, então eu vou jejuar uma semana. Se eu quero o poder de Deus, então eu vou passar a madrugada inteira orando. Se eu quero o poder de Deus, então eu vou ler a Bíblia de joelho, a Bíblia toda nesse mês. Irmãos, todas essas coisas são excelentes. É maravilhoso o ato de você jejuar, é maravilhoso o fato de você orar, é maravilhoso o fato de você buscar mais de Deus na palavra, é maravilhoso você buscar a prática das boas obras, mas essas coisas absolutamente sem Cristo, sem a mansidão, sem a humildade de Cristo, elas vão trazer orgulho, soberba e vão mais afastar você de Deus do que aproximar dele. Então as pessoas costumam dizer, e eu fiquei muito triste que ontem eu ouvi uma pregação que falava sobre avivamento espiritual, de uma pessoa que muito me ensina em algumas áreas. Sou muito alimentado por alguns livros que ele escreveu, e eu estava ouvindo a pregação dessa pessoa, querendo aprender mais ainda. Essa pessoa falava de avivamento espiritual e ela deu o seguinte exemplo. Ela disse que tinha um pastor que estava na África, e esse pastor estava pregando na África, ele era um missionário, foge à memória a região da África, e isso numa pregação de avivamento espiritual, e ele dá isso como um exemplo de avivamento espiritual. Então ele diz o seguinte: até que em um determinado momento esse pastor estava na sua casa, quando chegou uma moça, e bastante aterrorizada, e essa moça chega até o pastor e diz assim o seguinte: pastor, você que é um homem de Deus, é você que diz que Deus existe, que tem um Deus a nos apresentar. E o pastor diz: sou eu mesmo, vem até minha casa, minha filha está endemoniada, ela está amarrada já tem 3 dias, e eu preciso muito que o seu Deus a liberte. E aí o pastor vai lá, e o pastor ora e não consegue tirar o demônio daquela mulher, até que levam aquela mulher para uma fazenda e continuam tentando expulsar o demônio daquela menina e não conseguem. E de repente aquele pastor, ele diz que ele não queria mais evangelizar desse jeito, ele se sente humilhado. E aí, quando ele está pensando em sair da África e abandonar a África, ele ouve supostamente de Jesus que ele não deveria abandonar a missão, mas que ele deveria buscar poder. Aí ele passa com a sua igreja, os outros missionários que estão com ele, eles passam 3 meses supostamente orando a Deus por um derramamento de poder, e aí diz que Deus derrama poder, e aí há um grande avivamento nesse lugar, e pessoas do mundo inteiro começam a vir para esse lugar, e de repente as reuniões começam a ter 12 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. E ele dá, esse pastor que eu falei para vocês, brasileiro, que a gente tem ele como um grande professor da Bíblia, mas eu não concordo com ele nesse caso que eu estou contando a vocês. Ele diz que isso seria um avivamento bíblico. Irmãos, eu não concordo. E eu vou explicar para vocês por que eu não concordo. Porque toda vez que a igreja trabalha com a busca por resultados, o evangelho já perdeu o sentido. Então, o que vai dizer se há um avivamento bíblico ou não, não é a quantidade de pessoas que se convertem. Expulsar o demônio de uma pessoa não é uma obrigação minha. Deus, ele dá poder para que a gente expulse, se ele tiver vontade de expulsar. A gente vai ver, o apóstolo Paulo conseguiu expulsar o demônio que batia na cara dele. Então o que o apóstolo Paulo devia fazer? Parar o seu ministério e passar 3 meses em oração em algum monte lá na região da Grécia ou da Ásia? Era isso que o apóstolo Paulo devia fazer? O evangelho, irmãos, não consiste em pragmatismo ou em busca por resultados. O evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Se as pessoas estão buscando sinais e prodígios, elas encontrarão isso muito mais nos falsos mestres do que nos verdadeiros mestres. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi o verdadeiro mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que uma das marcas dos últimos tempos é que os falsos mestres fariam o que, José? Tão número grande de sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Então, se a minha obrigação é curar a sua enfermidade, se a minha obrigação é supostamente expulsar um demônio que está na sua vida ou de um ente querido, se a minha obrigação é trazer algum tipo de melhora para a sua vida física, então eu já não sou mais o verdadeiro mestre, eu já me tornei um falso mestre. A obrigação dos verdadeiros mestres e verdadeiros pastores, principalmente nesses últimos dias, é pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Um grande avivamento não é quando um suposto homem de Deus começa a fazer milagre. Um grande avivamento é quando o próprio Deus derrama um convencimento do pecado, da justiça e do juízo na vida daqueles que Ele mesmo elegeu antes da fundação do mundo. Então nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que a gente ouve, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que em algumas áreas nos ensinam biblicamente, mas que de repente em outras áreas falam algumas coisas que verdadeiramente não procedem de Deus. E por que eles fazem isso? Porque eles já foram infectados com o mosquito do pragmatismo, a busca pelo sucesso. Nós temos visto aqui no Brasil alguns pastores que começaram bem, mas que à medida que as suas igrejas foram crescendo, que as suas visualizações no YouTube foram crescendo, que os seus convites para pregar em congressos foram crescendo, juntamente com o dinheiro que passa nos seus bolsos foi crescendo, o evangelho que tinha na vida deles foi diminuindo. É por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Jesus, Ele não mandou que eu e você aprendêssemos e pregássemos o Evangelho para melhorar a vida de ninguém. Porque se assim fosse, o Evangelho não seria uma porta estreita e depois dessa porta não se teria um caminho apertado. Se o Evangelho fosse fácil de se ouvir, o apóstolo Paulo não teria nos dito em 1 Coríntios que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele não nos diria que os judeus pedem sinais e que os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Pois aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então se eu chego, se de repente eu e o irmão José, não vou mandar mais ele sozinho, eu vou junto com ele, tá bom, meu filho? Eu e o irmão José vamos para a África. E a gente chega numa tribo daquelas africanas e a gente prega o Evangelho e de repente aquelas pessoas nos apedrejam e mandam a gente sair de lá. Qual é o nosso papel? É buscar poder de Deus para poder voltar e pregar para eles ou é partir para outra tribo? Segundo a Bíblia, é partir para outra tribo. Se você chega num lugar e aquelas pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho, a nossa obrigação não é fazer milagre para eles que eles acreditem em nós. A nossa obrigação é o quê? Continuar pregando o Evangelho, porque se naquela tribo nos rejeitaram, vai ter um outro lugar que nos aceitarão. É assim e sempre foi assim que os verdadeiros homens de Deus fizeram missões ao redor do mundo. Mas nós chegamos a um momento de verdadeira tempestade. Qual é a tempestade dos nossos dias? A busca louca, insana por resultados. As pessoas não querem saber se você está pregando o Evangelho, elas querem saber se você está plantando igreja, elas querem saber quantas pessoas você conseguiu batizar. Então, eu estava vendo nessa mesma pregação que eu falei a vocês, que falava de avivamento, esse pastor disse que um pastor foi até a ele e disse: olha, meu amigo, eu estou muito triste, porque já tem uns 3 anos que na minha denominação a gente não consegue nem um batismo por ano. Irmãos, isso não é motivo de tristeza. Motivo de tristeza seria se os homens de Deus daquela congregação deixassem de pregar o Evangelho. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está buscando. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente pode receber. Um dos grandes problemas é quando a gente recebe aquilo que a gente tem pedido mal, porque a gente recebe para a nossa própria destruição. Então você e eu, irmãos, não temos que orar para passar a tempestade.
mas nós temos que orar para nos encontrar com Jesus na tempestade e para aprender qual o motivo da tempestade na nossa vida. A tempestade na nossa vida sempre vem com caráter pedagógico. A tempestade na nossa vida sempre vem com o caráter de nos aproximar mais de Deus. A tempestade na nossa vida sempre vem com o propósito de amadurecer o cristão para que ele sirva ao seu Senhor com cada vez mais excelência. Esse é o propósito da tempestade na sua vida. Se você, assim como eu, tem passado por adversidades, eu quero te dizer que você não deveria fugir delas, você não deveria amaldiçoar a elas, mas você deveria aprender com elas. E é depois dessa breve introdução, irmãos, que hoje nós vamos tentar passar aqui dessa passagem de João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Eu vou ler essa passagem que vai do 16 ao 24. Nas últimas semanas nós estudamos as passagens paralelas nos evangelhos sinóticos. Essa é uma das poucas passagens em que nós vamos encontrar nos 4 evangelhos. Nós sabemos que o evangelho de João é um evangelho escrito muito tempo depois, cronologicamente, dos outros 3 evangelhos, e ele é escrito de uma maneira diferente, pois ele tem um público diferente. Enquanto que o evangelho de Mateus é um evangelho escrito para os judeus cristãos, enquanto que o evangelho de Marcos é um evangelho escrito para os judeus romanos, enquanto que o evangelho de Lucas é um evangelho escrito o evangelho de Marcos é um evangelho escrito para os cristãos romanos, o evangelho de Lucas é um evangelho escrito para os cristãos gentios, o evangelho de João é escrito para os verdadeiros cristãos. Na época que João escreve esse evangelho, já não existia esse tipo de separação que houve no começo da igreja e que foi muito difícil superar esse primeiro momento, que foi a questão da separação entre cristãos judeus e cristãos gentios em virtude das suas práticas muito diferentes umas das outras. Mas quando João escreve esse evangelho, já existia uma igreja una, onde não existia mais qualquer tipo de separação entre os judeus e cristãos, mas entre judeus e gentios, mas os cristãos haviam se tornado agora um povo unigênito, aonde não mais a sua origem, tanto judia quanto gentílica, opinava mais. Então João escreve um evangelho espiritual para um povo espiritual. Então aqui o evangelho de João, nessa passagem, é uma das poucas passagens em que nós encontramos paralelo nos outros evangelhos. E nós sabemos que essa passagem é extremamente importante para que eu e você saibamos de uma coisa. Capítulo 20 do Evangelho de João nos diz que cada uma das palavras que João escreveu nesse Evangelho, ele escreveu com um propósito, para que eu e você creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que debaixo dessa fé tenhamos vida no seu nome. No nome de Jesus é que nós encontraremos a verdadeira vida. Então esse milagre que nós vamos ver aqui tem o propósito de nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que debaixo dessa fé nós tenhamos vida em seu nome. Amém? Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. O que tinha acontecido aqui antes? Jesus havia multiplicado os pães. Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E ele agora manda os seus discípulos embora daquela região, pois aquelas pessoas estavam querendo tornar ele um rei. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Então, vocês sabem que geograficamente esse mar da Galileia não é um mar, mas ele é o quê? Um lago, o maior lago do mundo. Ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento por 14 ou 16 quilômetros de largura. E uma das características geográficas desse lago é que ele fica entre 2 montes e que ele fica por volta de 200 metros abaixo do mar. E que há um fenômeno climático naquela região, quando uma das montanhas, se eu não me engano, o Monte Hermon, começa a digelar,
aquele gelo começa a cair, aquilo produz uma cadeia de vento que desce para o lago ou mar da Galileia e produz uma forte tempestade naquele lago. Então a tempestade que nós estamos falando aqui não é propriamente uma tempestade de chuva, mas é uma tempestade de vento que faz com que o mar fique extremamente revolto e que o barco, e os barcos que eram feitos há 2.000 anos atrás, eram barcos pequenos, eles fossem lançados de um lado para o outro pelas grandes ondas e corria-se o risco de naufragar e dos seus tripulantes morrerem afogados. Então aqui, irmãos, eles entraram no barco e eles começaram a travessia, e isso era mais ou menos no finalzinho da tarde. É isso que diz aqui, ao anoitecer, está dizendo o quê? No finalzinho da tarde. Quando nós lemos nos evangelhos sinóticos, se eu não me engano, mais propriamente no evangelho de Marcos, nós vamos perceber que esses discípulos, eles estiveram remando por mais de 9 horas, por quase 10 a 11 horas. Por que a gente sabe disso? Porque esses discípulos, eles entraram no barco logo à tardinha, ao anoitecer. E nós sabemos que a noite se divide em 4 vigílias para o povo judeu. Eles não contam, meu irmão, a hora como eu e você contamos. Eles contam a hora de forma diferente. Então, para o judeu, a noite tem 4 vigílias. A primeira vigília é de 6 da noite às 9 da noite. A segunda vigília, de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Então a Bíblia vai nos dizer, salvo engano no Evangelho de Marcos, que Jesus aparece aos seus discípulos na quarta vigília. Eles tinham passado mais de 9 horas remando, tentando chegar ao outro lado, mas eles não conseguiam. Jesus, que estava no monte orando, ele percebeu que os seus discípulos estavam em grande aperto. Aonde está isso? Em Marcos capítulo 6. Se vocês estudarem esse evangelho, o evangelho de Marcos, o texto que fala dessa passagem, ela vai nos ensinar justamente isso, que Jesus estava no monte orando, mas lá do monte ele pôde perceber que os seus discípulos estavam em perigo. Então eu posso te dizer aqui, nessa manhã, com certeza, que Jesus sabe a luta que você está passando. Eu não sei se a luta que você está passando é na área afetiva, na área emocional, na área financeira, na área espiritual. Eu não sei dizer qual a luta que você está passando. Eu sei muitas vezes dizer qual a luta eu estou passando. Mas o que eu posso dizer a mim e a você é que uma das coisas que mais traz conforto ao coração do cristão é que no momento em que o cristão está sofrendo, o que é que Jesus está fazendo por nós, José? Orando. Jesus está intercedendo por nós. E a intercessão dele é eficaz. Você acha que alguma coisa que Jesus peça ao Pai, para mim e para você, o Pai não fará? Jesus está orando por mim e por você, irmãos. Só que Jesus não está orando para mim, para você, para que a gente tenha uma vida confortável. Jesus está orando para mim e para você nos tornarmos cristãos à imagem e semelhança dele. Então essas dificuldades, elas só irão cessar quando as tempestades internas passarem. Deixa eu explicar melhor. Só vai mudar a circunstância exterior quando Deus mudar o homem interior. Então, antes do Senhor acalmar a tempestade, o Senhor Jesus vai acalmar os seus discípulos. É isso que nós vamos ver quando nós estudamos essa passagem. Jesus, ele olha para aqueles discípulos e diz para eles: tem bom ânimo. A tempestade ainda está acontecendo. Como eu estou repetindo aqui para vocês, não se preocupem com o problema, preocupe-se com a sua fé. Nós vamos ver isso, por exemplo, no pequeno livro que Judas, o irmão de Jesus, escreveu e que está no finalzinho da minha e da sua Bíblia, antes do livro do Apocalipse. O livro de Judas, ele escreve aquela pequena carta a uma igreja que estava correndo um sério perigo. Qual era? Perder a fé. Ele escreve aquele livro e ele diz: olha, eu queria falar com vocês sobre a salvação.
É sempre maravilhoso a gente falar sobre a salvação, a gente fica aleluiado, a gente fica, maravilhado, a gente começa a imaginar o céu e a gente começa a se alegrar, mas Judas chega e diz: eu tenho uma coisa mais urgente para falar com vocês. É sobre a fé, que de uma vez por toda foi dada aos santos. Vocês precisam batalhar por ela, porque ela está sendo atacada nesse momento. Nós vamos ver isso, o apóstolo Paulo nos ensinando em 2 Timóteo capítulo 4. Ele vai dizer que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e que ele guardou a fé. Percebeu? O bom combate muitas vezes não é para que a gente tenha uma vitória no mundo. O bom combate é para que a gente mantenha a fé. Porque qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Eu e você não fomos chamados para obter resultados externos. Eu e você fomos chamados para obter resultados internos. Eu e você fomos chamados para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu fico extremamente indignado quando eu vejo pessoas dizer que o propósito da vida delas é ganhar almas para Jesus. Se você me mostrar na Bíblia que esse é o propósito de vida de um cristão, então eu concordo com você. Só que eu quero te adiantar que eu já li toda a Bíblia e nenhuma passagem da Bíblia diz que o propósito do cristão é ganhar alma para Jesus. O propósito do cristão é ser parecido com Cristo. O propósito do cristão não é ganhar almas, o propósito do cristão não é fundar igrejas, o propósito do cristão não é conseguir batismo, o propósito do cristão não é fazer milagres, o propósito do cristão não é produzir sinais, mas o propósito do cristão é ter um caráter igual o de Cristo. É poder passar pelas coisas que Cristo passou e reagir da forma que Cristo reagiu. Esse é o propósito da minha e da sua vida. Então temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as coisas que temos ouvido nos dias de hoje como evangelho. Porque a maioria das coisas que ouvimos hoje nas igrejas como evangelho não é evangelho, mas é uma estratégia de fazer vencedores no mundo, mas perdedores no céu. São essas pessoas que naquele grande dia chegarão com uma medalha do mundo, dizendo que são vencedores, mas da porta do céu eles vão ouvir: vocês são perdedores. Senhor, em teu nome fiz milagres, eu fui extremamente ovacionado pela minha igreja, a minha igreja me amava tanto que eu tive que pedir para eles que eles não me idolatrassem, porque eu fiz muito milagre. Quando as pessoas chegavam lá na minha igreja, eu dizia: pode vir aqui que eu vou orar por você, irmão. E quando eu botava a mão na cabeça de um irmão, o irmão curava. Eu consegui curar mais de 1000 pessoas, Jesus. Senhor, eu consegui pregar o teu evangelho de tal forma que eu fundei mais de 500 igrejas e eu consegui levar mais de 500.000 pessoas ao batismo. Senhor, eu tinha tanto poder que eu expulsava legiões de demônios. As pessoas me traziam os endemoniados a dezenas e eu fazia assim com a mão, chá, e o demônio caía e a pessoa era liberta. Senhor, olha a minha medalha que eu recebi no mundo. E naquele grande dia o anjo que está na porta do céu dirá: mas aqui no céu você não vai entrar. Mas ele foi tão vencedor no mundo, irmão. Mas nós não fomos chamados para ser vencedores no mundo. Nós fomos chamados para sermos rejeitados pelo mundo e aceitos no céu. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos buscando. Muito cuidado. O que eu e você temos que buscar é Cristo. Nada mais, nada menos. A Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o que, meu amado irmão? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o propósito da sua corrida, esse é o propósito da minha corrida. Chegarmos mais próximos a Cristo. O máximo que a gente puder. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses: uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que passaram e estou indo em direção ao meu alvo. Ele sabia qual era o alvo da vida dele. Ele diz em 1 de Coríntios: eu não fui chamado para batizar. Paulo vai dizer que ele não tinha nenhuma lista de batismo. Paulo era mais desorganizado que a CCVL, ou tão quanto. As igrejas, muitas igrejas, elas se autoelogiam porque são igrejas organizadas. Elas pegam, por exemplo, um caderninho parecido com esse de José. Eu fico até com medo, porque quando a gente toca, a gente meio que treina, tanta espiritualidade que tem aqui nessas palavras. Então ele tem lá, anota quantos batismos, de tal forma que daqui a 10 anos a
gente vai lá e diz, rapaz, a igreja aqui conseguiu batizar 10 mil pessoas em 2002, 20 mil pessoas em 2003, a gente tem tudo anotado aqui, a gente tem o endereço, CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho, a gente tem tudo organizado aqui das pessoas que a gente batizou, porque a gente é uma igreja organizada. Eu quero dizer que Paulo não era assim. Paulo, quando escreve de 1 de Coríntios, sabe o que é que ele diz? Eu nem sei quem eu batizei em Corinto. Ele diz, eu acho que batizei fulano, acho que batizei fulano. Depois desses, eu não me lembro quem eu batizei. Por quê? Porque esse não é o propósito da gente. O propósito da gente é pregar o Evangelho. Quem vai trazer as pessoas para Cristo não é eu e você, irmãos, é Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Eu e você não somos dono da obra, nós somos apenas servos. E uma das nossas maiores missões é convidar. Quem vai colocar no coração a vontade de vir nas pessoas é Deus. É Ele mesmo que predestina, é Ele que chama, é Ele que justifica, é Ele que glorifica. Nós deveríamos nos sentir maravilhados só com a oportunidade de cooperar nessa obra. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado com isso. Por isso que Jesus está saindo, sabe? 5 mil homens, fora mulheres e crianças, estavam querendo que Jesus fosse rei deles. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia achar o máximo, não ia não? Rapaz, José chegou ali na ilha de Taparica, rapaz, pregou o Evangelho, tem 5 mil homens, fora mulheres e crianças, querendo que ele se torne o pastor deles. E aí, fala para maninha que José vai ficar por lá pela ilha, mas diga para ela ficar tranquila, porque o pessoal, imagine, 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, dá para poder juntar um dinheirinho. Se cada pessoa der, digamos, 100 reais, diga aí quanto é que dá, 100 reais vezes 5 mil dá quanto? Acho que dá 50 mil, né? 100 reais vezes 5 mil. Então assim, 50 mil, aí bota um saláriozinho de 20 mil para José, tá bom, dona Ana? Saláriozinho de 20 mil assim para começar como pastor Júnior, tá bom? Ela gostou. Aí José liga para a maninha. José tá lá na ilha. Ele foi lá para pregar o Evangelho. E ele diz, maninha, aconteceu algo inesperado aqui. As pessoas querem que eu lidere elas aqui. E elas já me propuseram um salário de 20 mil reais. E o negócio tá bom aqui, maninha. A gente já começou inclusive a construção da igreja. Antes de começar a igreja para 5 mil pessoas no mínimo, a gente vai se reunir numa tenda aqui. E aí, manhã, já mandei a sua passagem, não é de ferryboat não, viu? É de lancha. Uma pessoa que ganha 20 mil não vai mandar a mãe andar de ferryboat, vai mandar uma lancha para buscar ela, não é não? Daquelas assim, bem bonitas, assim, com capitão e tudo, né? Com sistema de bordo. Sabe, irmãos, a gente gosta de pensar nessas coisas, mas Jesus não. Quando Jesus viu que as pessoas estavam querendo fazer isso com ele, ele disse, eu não vim para isso, e nem vocês, meus discípulos, vieram para ser aplaudidos pela multidão. Antes, nós viemos para agradar a Deus e rejeitar, ou ser rejeitado pelo mundo. Então ele sai de lá, e Jesus vai mostrar através dessa tempestade que o caminho do cristão é estreito. Que se Deus der um pouquinho de refrigério para a gente já se estica todo, meu irmão. Sabe, ele dá um pouquinho de refrigério, assim, ó, bem pouquinho. A gente já para de olhar para o céu e já começa a desejar ser um Highlander aqui na terra. Por que a gente quer viver tanto, irmãos? Por que a gente ora tanto contra as enfermidades? A gente fala como se as enfermidades fossem sempre manifestações demoníacas, como se a enfermidade sempre fosse algo do diabo, que vem para nos trazer sofrimento e nos matar. Meu irmão, muitas enfermidades são presentes de Deus para levar o seu filho para o céu. A Bíblia vai dizer que a morte dos santos de Deus é preciosa para ele. Sabe? Você não tem que temer nada na sua vida, porque na qualidade de cristão você deveria aprender, eu deveria aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Então as enfermidades que Deus manda para mim e para você não são para nos amaldiçoar, mas são para nos abençoar. Como?
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então aqui, irmãos, essa tempestade não era para destruir o barco e matar os discípulos, mas era para construir e edificar uma fé salvífica no coração deles. Então aqui continuamos. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Soprava um vento. Eu quero saber se vocês estão lendo, prestando atenção. Soprava um vento. Que vento fraco é esse? Eu percebi que a sua luta está pequena, né? Porque se a sua luta tivesse grande, você dizia, rapaz, está soprando vento forte na minha vida, viu? Haja vento na minha vida. Eu já vi que sua vida está tranquila, né? Então está soprando só uma brisazinha leve. Vou perguntar mais uma vez. Soprava um vento? Agora eu percebi que vocês estão passando por luta. Porque eu estava quase achando que a igreja pegou um caminho largo. Porque quando um crente verdadeiro vê esse negócio, rapaz, o vento é forte, viu? Pense no vento que sopra na minha vida. Está produzindo umas ondas que eu estou me desesperando. Depois as águas estavam agitadas. E o que é uma água agitada? Você já pegou um mar agitado, meu amado irmão? Diga aí, já pegou? Nunca pegou? Já pegou? Na beirada, né? Mas eu estou dizendo barco. Você já pegou um barco assim que jogasse você de um lado para o outro? Não. Quando tiver uma tempestade, eu vou chamar você para a gente pegar um barco, para ver se a gente sabe, tem uma experiência com Deus. Amém? Quem vai se candidatar? Quando em março é que tem muita tempestade assim no mar. Vou chamar alguns heróis aqui. As mulheres candidatam também? Não? Não adianta, irmãos. E a gente vai pegar uns barcos. Vamos lá? Vamos, seu Antônio? Vamos ou não vamos? Mas todo mundo de colete. Amém? Então aqui a gente vai ver isso. A água estava jogando eles de um lado para o outro. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi gente que é covarde, mas igual a crente. Rapaz, pense num povo que tem envergonhado o evangelho aos crentes, viu? A gente está na igreja e o pastor está dizendo que ele daria a vida por Jesus. Aí. Na hora da tempestade, meu filho. E os discípulos, irmãos, eles já tinham tido uma outra experiência com Jesus. Tinha tido uma tempestade no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Ou seja, uma tempestade antes dessa tempestade em que Jesus estava dentro do barco. E aí Jesus estava fazendo o que nessa tempestade, meu irmão? Estava dormindo. Jesus estava dormindo ali no barco, a tempestade estava comendo no centro, os discípulos estavam pensando que o barco ia virar, e eles olhavam para Jesus dormindo, e diziam, rapaz, como é que esse homem dorme? O barco está para virar, esse homem está dormindo, rapaz, que é isso? E aí tem hora que ele não se aguentava, disse, Jesus, rapaz, acorda aí, pelo amor de Deus, olha, a tempestade chegou aqui, derrubei a água do bichinho. Então Jesus vai lá e acorda e diz o quê? Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? E aí Jesus faz o quê? Acalma a tempestade. Aqueles discípulos dizem, quem é esse que até a água e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, eles já tinham tido uma experiência de Jesus acalmar a tempestade. Mas quando Jesus estava no barco, mas e fora do barco? Eles não tinham tido essa experiência. Muitas vezes nós nos tornamos infantis assim. A gente é cheio de coragem quando a gente está passando por luta dentro da igreja. Mas quando a gente está passando por uma luta fora da igreja, a gente se desespera. Às vezes a gente está passando por luta com 2, 3 irmãos e a gente se acha o quê? A gente fica se garantindo um no outro. Eu mesmo quando estou com o pastor Ricardo assim, fico me sentindo muito corajoso. Você olha assim, quase 2 metros, não, meu filho? E ainda de gravata. Eu digo, o que chegar, o que der aqui deu. Né? Mas às vezes quando a gente está sozinho, aí a gente, meu filho, olha para um lado, olha para o outro, rapaz, agora o negócio pegou, porque é só a gente que está aqui. Mas a gente nunca está sozinho, meu irmão. A gente está sempre com quem? Deus. E quem mais? Jesus Cristo. Ele disse, sempre estarei com vocês. Então, embora Jesus não estivesse fisicamente com os discípulos aqui no barco, ele estava espiritualmente com eles. Quando eu e você passamos por adversidade sozinhos, nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo está onde sempre esteve do nosso lado. Ele fez uma promessa a cada cristão e cristã há 2000 anos atrás: eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos.
esses discípulos precisavam aprender. A fé deles precisava crescer mais um degrau. Eles tinham aprendido a confiar em Jesus, em vencer a tempestade com Jesus dentro do barco, mas eles ainda não haviam amadurecidos a tal ponto de crer que Jesus está ao nosso lado, mesmo quando a gente não está vendo com os nossos olhos. E aqui agora, irmãos, eles haviam remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, eles estavam mais ou menos no meio do mar, e viram aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos. Jesus sempre vai vir para mim e para você, para satisfazer, ou para suprir a nossa escassez, ou para edificar a nossa fé, ou para nos salvar da nossa incredulidade de uma forma inesperada. Quando você está no barco, quando você está no meio do mar, e você está esperando socorro, o que é que você está esperando? Um barco, não é isso mesmo? Então, quando você está no meio do mar, digamos que o seu barco encalhou, ou que o seu barco quebrou o motor, ou que no caso aqui o barco quebrou a vela, e eles estão esperando socorro. Então eles estão esperando o quê? Um outro barco. Eles estão esperando um barco chegar para poder ajudar eles a sair de lá. Mas é isso que eles estão esperando. Um barco talvez maior que ele. Hoje em dia, por exemplo, quando seu carro quebra, o que é que você espera? O guincho. Você espera que o guincho chegue, e aí o guincho vai botar o carro em cima dele e vai levar o carro para a oficina. Então nós esperamos muitas vezes que Jesus venha de uma forma natural. Mas Jesus, Ele veio para nos ensinar a crer no sobrenatural. E Ele nos mostra aqui que Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Irmãos, eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. A gente colocou esse videozinho, esse desenho bíblico aqui antes do estudo, que falava dos milagres de Jesus. Então, eles já tinham visto Jesus ressuscitar gente, Jesus curar gente, eles já tinham visto Jesus multiplicar pães, eles tinham visto muitas coisas, mas eles nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas. E quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver isso. Que no Antigo Testamento as pessoas já haviam multiplicado alimento. No Antigo Testamento Deus já havia enviado comida do céu para o seu povo e sustentado no deserto. No Antigo Testamento você vai ver na vida de dois profetas, Elias e Eliseu, que Deus através dos seus servos ressuscita mortos. Tanto Eliseu quanto Elias ressuscitaram pessoas que estavam mortas. Você vai ver no Antigo Testamento que os homens, os servos de Deus, curavam enfermos. Então, os milagres que Jesus tinha feito até agora, os profetas do Antigo Testamento... Tem água aqui, meu filho, para não pisar? Não tem não, né? Tem só a sua ali, né, meu filho? Então, a gente observa... O que é que você está atrás, meu filho? Aqui tem um pano, fique tranquilo aqui. Tem pano aqui, enxuga aqui. Viu? Aleluia. É muita inundação. A gente está falando de tempestade, meu filho. É água para tudo quanto é lado. Isso é milagre de Deus. Creia nisso. Então, a gente está falando aqui que no Antigo Testamento o Senhor havia produzido muitos sinais através dos seus servos, e a gente sabe de um dos maiores sinais, pelo menos o mais lembrado de todos do Antigo Testamento, qual é? Moisés abrindo o Mar Vermelho para que o povo atravessasse o Mar Vermelho aos pés secos. Mas nunca se ouvia falar de uma pessoa que tivesse poder de andar sobre as águas. E agora Jesus chega fazendo algo que eles nunca esperariam que acontecesse. Talvez eles até esperassem que o mar se abrisse e Jesus andasse com o mar aberto. Mas eles não esperavam que Jesus viesse andando sobre as águas. E aqui a gente vai ver, mas ele lhes disse, sou eu. Então eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Quando na adversidade começar a acontecer determinadas coisas que eu e você não esperamos, não pense que é demônio, é Jesus. Às vezes a gente está numa adversidade muito grande e coisas inesperadas acontecem. E é o que? É Jesus. Jesus é aquele que transforma a maldição em bênção. O que os irmãos de José queriam fazer com ele? Queriam o que, José? Matar ele. Depois os irmãos de José disseram o que? Não vou matar José, porque se a gente matar José, a gente
não ganha nada. Então o que é que a gente faz? A gente vende ele como escravo, que aí vai ser como se ele tivesse morto e a gente ainda consegue ganhar um dinheirozinho para a gente se divertir. E foram isso que eles fizeram com José, venderam José como escravo para os ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. E José então passa cerca de 14 anos entre a escravidão para Potifar e a prisão que ele foi por uma falsa acusação que ele recebeu por conta da esposa de Potifar. Mas então os anos se passam e aqueles que haviam vendido José vêm até ele pedir socorro. E agora? A oportunidade, José tinha poder de mandar matar os seus irmãos, mandar matar aqueles que haviam lhe feito mal. Mas o que foi que José falou para eles? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Deus transformou maldição em bênção. Então muitas vezes talvez você esteja pensando que está aqui no seja uma maldição, uma humilhação na sua vida. Não, irmãos, essa é a porta que Deus colocou na sua vida para que a sua vida e a minha vida seja reestruturada. Às vezes a gente está pensando que a falta de dinheiro na nossa vida é uma maldição. Não, a falta de dinheiro é uma bênção para nos fazer confiar em Deus. Às vezes a gente está pensando que a enfermidade na nossa vida é uma maldição. Não, é uma bênção para nos dar humildade e nos mostrar o quanto somos fracos e necessitados de Deus para tudo. Então, irmãos, Jesus está aparecendo muitas vezes na minha e na sua vida em adversidades que nos assustam. Então, talvez eu e você cheguemos no médico e façamos um exame e no exame dê uma enfermidade grave. Isso é o que? É Jesus andando sobre as águas e chegando até você. É assim que ele chega, de uma forma assustadora. Quando Jesus parou a tempestade, a primeira delas, salvo engano, lá em Marcos capítulo 4, sabe o que é que os discípulos dizem? Sabe como é que eles ficam? Aterrorizados. Eles olham para Jesus e eles não ficam maravilhados, eles ficam com medo. Ele diz: quem é esse que até o mar e as ondas e o vento obedecem? Eles ficaram com medo. Aqui é a mesma coisa, quando Jesus aparece para eles sobre as águas, o que é que eles ficam? Com medo. Muitas vezes Jesus vai se aproximar de mim e de você através de situações que nos dão muito medo. É por isso, irmãos, se você tem algum medo, se você tem alguma grande fobia, talvez seja Jesus chegando perto de você. É isso mesmo. Como foi que Deus, ou Jesus, que também é Deus, se aproximou de Jó, quando o que ele mais temia sobreveio? Acontece aqui, irmãos, na vida desses homens, o que eles mais temiam. Eles já estavam com medo da tempestade, e agora chegou o quê? Um fantasma. Rapaz, digamos que aqui é um barco. Vamos imaginar, aqui é um barco, esse tapete. Venha, José, você é um dos discípulos que está comigo. Venha você também, meu filho, venha. Venha, Arara, você também é discípulo, meu filho, venha. E nós somos discípulos, a gente está aqui no barco, bora, está todo mundo no barco. Aqui, venha para cá, vai fora do barco não. E a tempestade está comendo no centro, e a gente está aqui. Pega, meu filho, o seu negócio, seu remo. E a gente está remando aqui para ver se o mar, porque a gente não pode mais usar vela, por quê? Porque se usar vela na tempestade, o mastro vai cair, o navio pode afundar. Então, quando tem uma tempestade de vento, se baixa a vela e se tenta muitas vezes manter o barco com o quê? Com o remo. Ou então você se amarra no barco. E a gente está aqui, digamos, amarradinho junto. E de repente, Valentina, vai, é você. Você é Jesus, amém? Então vai Jesus, e ela está chegando. E a gente olha no meio da tempestade uma pessoa andando sobre as águas. E a gente pensa que é o quê? Um fantasma. E a gente olha um para o outro e diz: vamos correr. Mas vai correr para onde? Eita Deus! A gente está no barco, tem tempestade de água de tudo quanto é lá, está vindo fantasma para pegar a gente. E agora, Lara, faz o quê, meu filho? Corre! Eita, meu Deus, mas não dá para correr, é água! Salva você! Pode ir para lá vocês, né? Vocês fizeram direitinho lá, os medrosos, nós fizemos os medrosos. Então imagine, aquele discípulo montou no barco e está aparecendo um homem andando sobre as águas, eles ainda não sabem que é Jesus, o vento está lá, eles estão olhando, está meio embaçado o negócio, ele dizia: agora, a gente corre para onde? Não dá para correr, meu filho? Quando Jesus aparece,
aparece na nossa vida, irmãos, Ele nos coloca em situações que não dá para fugir. Olha que maravilha. Dá para fugir de uma enfermidade grave? Não dá. Dá para fugir de uma escassez de dinheiro e de comida? Não dá. Dá para fugir, por exemplo, de um abandono? Quando sua esposa te abandona, seu marido te abandona? Dá para fugir, por exemplo, de um filho que morre? Dá para fugir? Não dá, meu filho. Tem situações que acontecem na nossa vida que não dá para fugir. E a gente já estava com Jesus, e a gente já estava orando para o negócio melhorar, e quando a gente ora, piora, rapaz. Antes a gente estava aqui no barco, a gente estava só com medo do barco naufragar, agora vem um fantasma pegar a gente, que tribulação. É assim que Jesus chegou. Essa é a sensação daqueles homens que estavam no barco. Às vezes a gente lê, mas não ouve. Às vezes a gente lê, mas não estuda. Às vezes a gente lê, mas não tem a vontade de aprender. É por isso que Paulo vai dizer que existiam pessoas em determinada idade, mulherzinhas, que aprendiam ou que buscavam aprender, mas que nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Tem um monte de gente que lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, mas não busca estudar e compreender a Deus. Você tem que ler a Bíblia, irmãos, como um diálogo de Deus com você. Quando eu e você abrimos a nossa Bíblia e começamos a ler, ainda que seja um versículo, a gente tem que estar sempre questionando: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nesse versículo, Senhor? A gente não tem que ler a Bíblia, irmãos, como para cumprir uma tarefa. Hoje eu li um capítulo, graças a Deus já acabou. Não, a gente tem que ler e estudar a Bíblia com os nossos ouvidos atentos, porque Deus tem algo a dizer para o seu povo, através da sua palavra, que é viva e eficaz. Por isso, irmãos, mas ele lhes disse: sou eu. Por isso que a primeira coisa que Jesus faz quando ele aparece é o quê? É se identificar. Então eu quero te identificar, irmãos. Quem é que está passando por luta aqui? Só vocês? Ninguém aqui está passando por luta? Quem está passando por luta aqui, irmão? Você não está não, seu Antônio? Alessandro também não está não? Está não, meu filho? Está tudo tranquilo na sua vida? Rapaz, quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? Irmãos, quando a gente está passando por luta, e às vezes a gente está orando para que essa luta passe, a gente está orando da forma errada. É Jesus que está chegando para te salvar, através daquilo que você menos espera. Como foi que Jesus salvou Sansão? Permitindo que os filisteus prendessem ele e cegassem os seus 2 olhos. Se Deus não tivesse permitido e feito isso na vida de Sansão, talvez ele morresse como Saul, ímpio. Mas através daquele sofrimento e humilhação que Sansão passou, ele tem uma morte de crente. E eu creio que eu e você vamos encontrar ele lá no céu. E ele vai dizer para você e para mim que a melhor experiência que ele teve foi quando ele foi preso e quando ele foi cegado pelos filisteus. Porque foi através desse sofrimento e humilhação que ele conseguiu se voltar para Deus de uma forma que ele nunca tinha conseguido antes. Não devemos expulsar as adversidades, mas devemos abraçá-las como presente de Deus para nos aproximar dele mais ainda. Então a gente observa aqui: mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo, não tenha medo da luta que você está passando. Independentemente do tamanho da luta, independentemente do tamanho da onda, não tenha medo, porque se Deus é por nós, meu irmão, é isso, a gente não tem medo. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 de Coríntios. Ele estava começando a ficar com medo, através de uma luta que ele passou, e ele disse: mas eu me lembrei que nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos. Ele diz: o nosso Deus é todo poderoso e ninguém pode frustrar os seus planos. Foi a mesma coisa que Jó aprendeu no seu sofrimento. Deus, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não tenham medo. Versículo 21. Então resolveram recebê-lo no barco. A gente já sabe o que acontece nesse interstício. Já falei na semana passada, não foi, Babá?
Antes de Jesus entrar no barco, o que foi que aconteceu, meu irmão? Pedro saiu do barco. E aí Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Fora José, que vai conseguir isso esse ano, se Deus quiser. Então, Pedro anda sobre as águas, e quando ele estava conseguindo isso, o que aconteceu, meu irmão Alessandro? Ele olhou para o vento. Olha para isso, vai olhar para o vento por quê, meu filho? Olha para Jesus. Ele olhou para o vento e começou a naufragar, mas aí ele clamou: salva-me, Senhor. E Jesus então levantou ele e colocou ele de volta no barco em segurança. Então é isso, irmãos, que eu e você temos que fazer todas as vezes que tropeçamos. Temos que nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Não tente nadar na tempestade. Por quê? Porque você vai se afogar. O que você tem que fazer quando a sua fé começa a naufragar na tempestade é clamar ao Senhor Jesus. Eu quero te dizer que eu e você não somos heróis e não somos super em nada. Nós somos fracos, nós somos falhos, mas pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, Ele nos deu um Salvador. Olha que maravilha. O que é que uma ovelha faz quando ela está em perigo? Ela berra. Bé! Para quê? Na esperança do pastor vir e dar-lhe uma cajadada no lobo, não é não, meu filho? Imagine o desespero da ovelhinha e o lobo chegando e ela bé! Mas aí o pastor chega quando? Na hora certa. Dá-lhe uma cajadada, ou então uma cacetada nesse lobo, meu filho, para longe da ovelha. Agora se essa ovelha for bode. Aí não, aí é o bode se entende com o lobo. Os dois capazes de jogar um carteado, jogar um dominó, né? Bode e lobo se dão muito bem, né, não, Santo Antônio? Então, irmãos, a gente olha aqui e a gente percebe. Então resolveram recebê-lo no barco. Eu quero te dizer uma coisa: você está disposto a receber Jesus no seu barco? Mais uma vez, vamos voltar para cá. Aqui é o nosso barco, amém? Mas se Jesus entrar no seu barco, o seu pecado tem que sair. Jesus não fica em lugar que tem pecado. Você está disposto a tirar o pecado do seu barco para Jesus entrar nele, José? Você está disposto a tirar a sua concupiscência, a sua autoconfiança? Um dos maiores pecados do homem qual é? Autoconfiança. A gente tem vivido numa época, deixa eu tirar esse negócio porque eu não confio em mim, daqui a pouco eu caio aqui nesse negócio aqui. A gente tem vivido uma geração que tem valorizado, Vavá, chega aqui, Vavá, vem cá, vem ficar aqui, vem aqui. A gente tem vivido uma geração que tem valorizado o quê? A autoestima. Então a pessoa diz assim: Vavá, minha irmã, você é linda. Não existe ninguém mais bonita que você, nem mais inteligente que você. Você é a pessoa mais bonita do mundo, mais inteligente do mundo, mais querida do mundo, amém? Amém. Olha aí, quem é que não gosta de um negócio desse, meu filho? Me dê um abraço, sente ali que eu te amo agora. Então a gente tem vivido num mundo que ama isso, um mundo que acaricia pecadores. Mas o que é que o Evangelho faz? Ele confronta pecadores. Na maioria das vezes, irmãos, que nós estamos sofrendo, nós não precisamos de pessoas que nos batam nas costas e digam: ô meu filho, tudo vai dar certo. A gente precisa de um homem de Deus com a Bíblia aberta dizendo pra gente que a gente está errado. Jesus vai entrar no seu barco, então você tem que tirar a autoconfiança. Pare de confiar em você. Toda vez que você confiar em você, o que é que vai acontecer, seu Antônio? Você vai cair. 99% dos irmãos do CAC que viraram para mim e disseram: pastor, eu vou dar uma saidinha, mas fique tranquilo que eu estou bem. Nunca voltaram. Ou quando voltaram, voltaram muito mal. E os irmãos da igreja também. Não, pastor, eu vou sair da igreja porque eu vou me mudar, vou morar em outra cidade. Todos os que a gente teve essa experiência, agora eu vou dizer, viu, 100% naufragaram na fé. Não, pastor, fique tranquilo, eu estou firme, viu? Eu estou indo morar lá em uma outra cidade, eu vou buscar uma igreja lá para congregar, fique tranquilo que eu vou ficar firme. 100% naufragaram na fé. Por quê? Porque quando a autoconfiança entra, Jesus sai. Você quer um exemplo bíblico? Igreja de Laodiceia. O que é que a igreja de Laodiceia tinha? Autoconfiança. Lá no capítulo 3 de Apocalipse diz o quê? Nós somos ricos, nós não precisamos de nada, nem de Jesus no nosso barco. Nosso barco é tão bom, a gente tem um iate aqui praticamente. Para que eu quero Jesus? Eles tinham tudo naquele barco, menos Jesus. E quando Jesus entra no barco, a autoconfiança tem que sair.
O que é que entra no barco junto com Jesus? Humildade e mansidão. O que é que tem que sair? Soberba e independência. Quando Jesus entra no barco, você agora tem um Senhor que você tem que servir. Quando Jesus entra no seu barco, não é mais você o capitão do navio, o capitão do navio é Ele. Quando você estava no seu barco, meu filho, era você que dizia para onde você ia. A gente vai ver isso nesse mesmo evangelho, no finalzinho dele, capítulo 21. O que ele vai dizer ao apóstolo Pedro, quando ele está restaurando a fé de Pedro, depois de Pedro ter negado 3 vezes? Ele diz: Pedro, tu me amas, aceita minhas ovelhas. Ele repete isso 3 vezes, até que ele chega e diz: olha, Pedro, deixa eu dizer uma coisa. Quando você era mais moço, da idade de José assim, você se vestia como queria e você ia aonde queria. Mas você, quando for mais velho, outros te vestirão e te levarão a um lugar que você não quer ir. Quando Jesus entrar no seu barco, irmãos, se você de fato quer que ele entre nessa manhã, você tem que entender que se ele entrar no seu barco, ele não vai entrar no seu barco para te obedecer e te servir. Ele vai entrar no seu barco para que você o obedeça e te sirva. A gente tem vivido momentos em que a igreja quer dar ordem para Jesus. Então Jesus, entre aspas, entra no barco das pessoas para servir. Ó Jesus, me dê isso, Jesus. Jesus, eu quero que você cure minha enfermidade. Jesus, eu quero que você me dê dinheiro. Jesus, eu quero que você me faça isso. Jesus, eu quero que você me faça aquilo. Jesus, eu quero isso. Meu irmão, você não é o capitão do navio. Quando Jesus entra no barco, quem começa a mandar no barco é quem, José? É Ele. Então eu quero te perguntar de novo: você está disposto a permitir que Jesus entre no seu barco? Sabe? Vamos voltar agora para a Bíblia. A gente olha para aqui e diz: então resolveram recebê-lo no barco. Você percebeu o que está escrito aqui na sua Bíblia e na minha? Eles então chegaram a uma conclusão. Que conclusão? Que é melhor Jesus no barco do que fora dele. Então eu posso te garantir, se você está achando que vida de crente é ruim, eu posso te garantir que vida de desviado é pior ainda. Quem te diz isso não sou eu não, irmão. Quem te diz isso é a Bíblia. A Bíblia vai dizer, no capítulo 10, se eu não me engano, do livro de Hebreus, que aqueles que experimentaram da fé, mas que se desviaram, tudo o que eles têm é o quê? A expectativa do juízo. Vamos pegar um exemplo físico. Vamos pegar um crente que ficou 2 anos firme na igreja. E vamos imaginar que ele ficou 2 anos firme na verdadeira igreja. E aí de repente ele se enamorou por uma mulher, o nome dela é Dalila, e ele saiu da igreja. Por causa de quem? Por causa de Dalila. Ele saiu da igreja, e ele saiu, digamos que em meados de novembro. E aí então em fevereiro, o que é que a gente tem? Carnaval. E onde é que está esse irmãozinho que se desviou com Dalila? Ele está com Dalila no carnaval. E de repente esse irmãozinho que se desviou com Dalila, ele está lá no carnaval. E ele está brincando, e ele está aproveitando o pecado. E de repente no auge daquela festa, no auge da sua alegria enganosa, ele é vítima de uma bala perdida. E agora ele está sendo socorrido pela SAMU. E agora ele está morrendo. E você sabe o que é que ele diz? Ele segura no socorrista e diz: não me deixe morrer, não me deixe morrer. Por que ele faz isso? Porque ele sabe para onde ele vai quando ele morrer. Ele sabe o que é que espera para ele. O que é que espera? A expectativa do juízo vindouro. E por que ele não clama a Jesus? Porque internamente ele sabe que não adianta. Ele sabe que Isaú clamou e que Deus não ouviu o choro de Isaú. Isaú clamou com lágrimas. Porque uma pessoa que clama para Jesus só porque está perto da morte, ela não está querendo ir para o céu, ela está querendo se ver livre do inferno. E Deus não leva para o céu gente assim. Aí você diz: mas e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz não clamou Jesus perto da morte. Quando o ladrão da cruz se voltou para Jesus, ele talvez tivesse expectativa de alguns dias ali. E depois que ele crê em Cristo, ele ainda sofre muitas horas. E se Cristo quisesse tirar ele da cruz, podia ter tirado, não podia? Ele não buscou a Cristo só por causa da morte, ele buscou a Cristo porque ele foi regenerado e ele encontrou em Cristo um Salvador e Senhor.
Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado, porque aqueles que abandonam a fé, aqueles que se desviam, eles estão em uma posição muito mais perigosa e dolorosa do que eu e você que estamos andando por um caminho apertado. Por isso que eu quero te dizer nessa manhã: chore para continuar, não chore para desistir. Chore para perseverar, não chore para retroceder. Se preciso for, irmão, esse é o conselho que eu dou para mim e para você nessa manhã: esmurre o seu próprio corpo, para que naquilo que você pregou, você não seja encontrado reprovado. Então aqui a gente vê, eles resolveram receber Jesus no barco, porque eles perceberam que Jesus fora do barco era muito pior. E deixa eu te dizer, até agora a tempestade ainda não tinha passado. Tudo isso aconteceu com a tempestade acontecendo. Então eles veem Jesus, eles ficam com medo, Jesus diz que é ele, e a tempestade está o quê? Ao redor deles. E logo chegaram à praia na qual se dirigiam. Então, irmãos, que a gente possa aprender a confiar no Senhor Jesus. Eu já estou concluindo aqui e eu queria lembrar apenas algumas coisas. Primeira delas, Jesus nunca se atrasa. Eu quero te dizer que na Bíblia há dois tipos de contagem de tempo. Na Bíblia há uma palavra para tempo, que é o meu e o seu tempo. Que palavra é essa? É a palavra cronos. Daí vem cronômetro. Você tem algum relógio que tem cronômetro? O que é que o cronômetro faz? Quando você liga o cronômetro, ele começa a contar o quê? Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. É isso que o Cronos faz, ele conta. Por exemplo, hoje nós estamos no dia 9 de fevereiro de 2018. Esse dia vai se repetir? Nunca mais, no Cronos. Então o Cronos ele está passando. Mas existe uma outra palavrinha para tempo na Bíblia, que é a palavra Kairos, que é o tempo de Deus. E como é esse tempo de Deus? O tempo de Deus é assim: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então no Kairos, irmãos, as coisas não acontecem como no Cronos. Talvez para mim e para você Deus esteja demorando, mas no Kairos Deus não está nem adiantado nem atrasado. Ele só chega na hora certa. Ele está chegando. Ele já chegou. Você e eu nem percebemos. Sabe por que eu digo que ele já chegou, irmãos? Porque Deus não é o socorro que chega na hora certa. Não, Deus é o socorro bem presente. Há uma diferença. Essa expressão socorro bem presente significa que quando você quebra, que você pensa em chamar o socorro, ele já estava lá, antes de você quebrar. É isso que significa socorro bem presente. Então aqui, irmãos, nós aprendemos isso nessa tempestade. Na tempestade da sua vida, você vai clamar, mas você não vai clamar para que Jesus venha, você vai clamar para que você veja Jesus. Por quê? Porque ele já está lá. Você sabia que Jesus está aqui? Quantos de vocês pensaram nisso hoje? Quantos de vocês pensaram durante essa nossa reunião que Jesus está fazendo parte dela? Sabia que Jesus está aqui? Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, Jesus está no nosso meio. Ontem o pregador não fui eu, foi o pastor Ricardo. Sabia que Jesus estava aqui ontem quando o pastor Ricardo pregou? Quando 2 ou mais se reúnem, eu estou no meio de vocês. Então, irmãos, eu e você não temos que clamar para que Jesus venha, mas nós temos que clamar para que tenhamos olhos que o vejam. E que olhos são esses que veem a Jesus, meu amado irmão Leandro? São os olhos da fé. Um cristão verdadeiro, ele aprende uma coisa desde pequeno. Amém, filha? Amém, babá? O que é que vocês vão aprender hoje? Que o cristão não vive por vista, ele vive por quê? Uma palavrinha pequena, fé. Então vamos lá, ele não vive por vista, ele vive, vamos repetir de novo, ele não vive por vista, ele vive. E o que significa isso? Que as circunstâncias que nós vemos
não importam. O que importa é o que Jesus disse para nós na sua palavra. Então, se Jesus disse, nós vamos atravessar o mar, o que é que vai acontecer na sua vida, José? Você vai atravessar o mar. Vai vir tempestade, você vai continuar dizendo o quê? Nós vamos atravessar o mar. Algumas pessoas vão chegar para José e vão dizer: José, o navio vai naufragar. E José vai olhar para essas pessoas e vai dizer: não vai naufragar. Mas quem irá nos salvar? Ele já está nos salvando. Ele não vai nos salvar, irmão. Ele já nos salvou e já está nos salvando. Sabe? Você já imaginou o tamanho da mão de Deus? Você não parou para pensar nisso? Sabe, irmãos, uma das coisas que mais traz paz ao coração do crente é pensar na grandiosidade do Deus que é o seu Deus. Você já imaginou isso? O tamanho da mão de Deus. Você sabia que com a sua mão Ele conta toda a água do mar? Uma mão que dá toda a água do mar aqui. Sabe, você acha que o sol é grande? Deus pega o sol com os dedos. Ele botou o sol ali, ó, para ficar perto da terra, para nos aquecer. Esse é o nosso Deus. E o que é uma onda enorme para mim, para você, para Deus, não é nada. O que é para mim, para você, meu filho, uma dívida, para Deus, não é nada. Meu Deus, eu estou devendo 50 mil no banco. Rapaz, então você está mal. O que é 50 mil para Deus, meu irmão Alessandro? Nada. Meu Deus, não, eu estou devendo 1 milhão no banco. O que é 1 milhão para Deus? Nada. Mas meu Deus, será que eu vou morrer solteiro? O que é enviar uma esposa para Deus? Se for para morrer solteiro, glória a Deus. Né? Mas e se for para morrer casado? É melhor pro céu. Né? Mas e se for para morrer casado e com 10 filhos? Não, Dalila é Não, meu filho, Dalila não, é Raquel, Rebeca e Sara, né? Uma delas. Só uma, viu? Vem com o negócio de Salomão não, viu? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que entender isso. O que para mim e para você é algo desesperador, para Deus não é nada. Nada. De repente você está com sua filha e ela está doente. O que é isso para Deus? Nada. A filha de Jairo estava muito doente. O que aconteceu com a filha de Jairo? Vocês estavam vendo o desenho. O que aconteceu com ela? Foi o que, Vavá? Ela morreu. E aí? Ele curou ou ressuscitou? Rapaz, foi mesmo, Lê? Você viu isso também? Como foi que ele ressuscitou ela? Você lembra? Foi, mas ele chegou como? Ele chegou pertinho da cama dele. E ele disse o que para ela? Ele disse o que? Talita cume. Ah, ele disse assim: Talita, levanta para comer? Não, Talita cume significa o quê? Menina, levanta. E ela fez o quê? Porque os mortos obedecem a ele. Você já imaginou Jesus chegando no Campo Santo? Paulinho não está aqui hoje, graças a Deus, poderia ficar comigo. Jesus chegando no Campo Santo e dizendo para aqueles mortos a mesma coisa que ele disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Você já imaginou, meu irmão, Jesus chegando no Campo Santo e ele estendendo essa mão santa aqui? Ele levanta a mão e diz assim: irmãos, sai para fora. Meu irmão, que agonia. Você já imaginou, meu filho? O pessoal lá batendo lá, porque a gente sabe que quando enterra a pessoa bota cimento, né? Fecha direitinho a cova. Já pensou aquelas covas começar a bater? Eita, rapaz, Paulinho saiu o quê? Eu acho que Paulinho ligava para o pastor Ricardo: Pastor Ricardo, me acorde, que as covas estão batendo, o que é que eu faço? Abre, meu filho. Nós temos um Deus que é capaz de fazer isso. Você sabia que ele já fez isso? Talvez você não tenha lido com todo o cuidado o Evangelho de Mateus. Quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu, José? E foram para a cidade. Sabia disso? Ele já fez isso no passado. Nós temos um Deus assim. Nós temos um Deus que faz, sempre fez e sempre fará coisas surpreendentes. Então eu e você temos que aprender, e é aqui que eu me encerro nessa manhã, a esperar com paciência no Senhor. Então, por exemplo, eu sei, viu, dona Ana Lúcia?
que José vai casar. Eu sei disso. Há uma confirmação do Espírito Santo no meu coração e eu não sou irresponsável em dizer isso não. Estou dizendo isso brincando não. Mas eu não sei quando ele vai casar. Eu não sei se ele vai casar daqui a 5 anos. Eu não sei se ele vai casar daqui a 10. Eu não sei se ele vai casar daqui a 30. É melhor viver como Paulo, então, pastor. Mas você sabia que essa escolha não é sua? Você sabia que quando Rebeca chegar, você vai olhar para Rebeca e você vai saber que foi ela que Deus escolheu para você. A minha Rebeca está ali, meu filho. Bati o olho nela, já faz o que? 12 anos. Acho que esse ano faz 13. Acho que foi em 2002. Foi em 2002. Que ano que a gente está agora? 2018 já. E eu acho que esse ano a gente faz 15 anos. Foi em 2013, eu acho. 15 anos que eu conheço sua mãe. Bati o olho, Rebeca! Oi! Então, irmãos, a gente sabe que Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes o melhor para nós é uma enfermidade. Às vezes o melhor para nós é a escassez de dinheiro. Às vezes o melhor para nós é o abandono de determinadas pessoas, porque tem determinadas pessoas que nos fazem muito mal andar com elas, sabia disso? Você sabia que as más companhias pervertem os bons costumes? Então às vezes o próprio Deus afasta pessoas da nossa vida e isso dá o que para o nosso coração? Tristeza. Mas Deus está fazendo aquilo para o nosso bem. Porque o propósito de Deus, irmãos, é salvar você e tornar você a imagem e semelhança de Cristo. E isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Diga aí, meu irmão José. Qual é o propósito de Deus? Deus nos predestinou para sermos feitos à imagem de Cristo, de tal sorte que Ele seja o primogênito, não mais o unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele deixou de ser unigênito e se tornou primogênito. Qual é a diferença de unigênito para primogênito, você sabe? É isso, e unigênito é único. Então o único Filho de Deus quem era? Cristo. Mas quando Ele morreu naquela cruz, Ele comprou pessoas de todos os povos, línguas e nações, não para serem servos de Deus ou amigos de Deus como Abraão, mas para serem filhos de Deus como Ele é. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. É isso que essa tempestade veio fazer na minha e na sua vida. Ela veio nos amoldar a Cristo. Cristo é o nosso referencial. Cristo é o modelo que nós devemos seguir. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é sejam meus imitadores simplesmente, é sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito de cada acontecimento na sua vida. Quando Deus enviar coisas agradáveis, por exemplo, o irmão José pode chegar hoje lá no seu trabalho, e ele vai chegar lá no trabalho dele, e vai ser por volta, que horas fecha a loja, meu filho? 4 horas, não? Fecha 4 hoje? Dona Ana Lúcia, que coisa fácil é essa? Já vai fechar 4 hoje, mas normalmente fecha que horas? 6h30. Era para fechar 7, eu vou falar com o seu Sebastião, viu? Não falo não, né? Tá bom. Então digamos que a loja fecha às 4 horas. E aí o irmão José está lá. O irmão José às vezes pegou umas duplicatas são dívidas, né? E ele pegou umas duplicatas ali da loja. Rapaz, o negócio está difícil, quero nem dizer papalinho. Está difícil, não deu nada hoje. Fez a luta. E aí quando o José está precisando de fechar a loja, ele já está baixando o quê? A porta. E aí chega uma pessoa, às vezes num carro simples, às vezes até no Uber, e diz assim: meu irmão, você já está fechando? E José olha para ele com todo amor de alguém que está fechando a loja, que já queria estar em casa, né? Ele diz assim: eu estou fechando. Aí ele falou: mas você pode pelo menos vender uma coisinha? E José diz assim: tá bom. Porque ele vai fazer sempre com amor, né, filho? Né? Vai fazer com amor? Amém. Lá, tudo tem que fazer com amor. Aí ele levantou a loja, levantou lá, abriu de novo, acendeu a luz, mas ele não abriu as portas, não, abriu só uma que é para entender que ele está com pressa. E aí aquela pessoa chega e diz assim: eu não sei se você pode me ajudar, mas eu preciso que você me venda 100 colchões. E aí?
Aí o bichinho começa a tremer as pernas. Peraí que eu vou ligar para painho. Pelo menos ele tem isso no depósito. Sabe? Nem sempre Jesus vai fazer isso, irmãos. Mas Ele pode fazer isso quando isso for necessário. É isso que a gente tem que entender. Que Jesus, Ele tem todo o poder na sua mão. E que se Ele não fez muitas vezes o que nós esperávamos, é porque o que nós esperávamos não era bom. Bom é o que Ele está fazendo conosco agora. É isso que a gente tem que aprender. Mas a gente tem que saber também o que está escrito em Efésios. Quando nós oramos a Deus, nós precisamos saber que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por nessa manhã nos reunir aqui, Senhor, para que através da sua palavra a nossa fé fosse edificada, Senhor. Para que a nossa fé fosse edificada, Senhor, não no conhecimento de homens e experiências humanas, mas no conhecimento de Deus e nas experiências que homens de Deus tiveram com o Deus Todo-Poderoso que estão na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento de ti, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a não fugirmos das tempestades, mas a passarmos por ela com a fé correta, Senhor. Na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem e que quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? Transforma-nos, Senhor, em homens e mulheres de Deus, que serão a luz do mundo e o sal da terra. Nos ajuda, meu Deus, a mostrarmos para o mundo inteiro que nós temos um Deus que salva. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. Aperte na mão do seu irmão e diga para ele: olha, meu irmão, o caminho é estreito, mas é esse que nos leva para o céu. Amém?